apesar desse processo eleitoral conturbado, diferente de tudo aquilo que a gente tem visto na universidade, com editais, com aditamento, com segundo edital, terceiro edital, com a retirada de chapas, apesar disso tudo, apesar de toda essa confusão, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Porque se cheguei aqui, é porque eu tenho alguma representatividade. Não sou unanimidade entre os professores, nem eu, nem o chapa 2, mas a gente representa, a gente está aqui hoje representando alguém. Quando a gente elaborou o nosso plano de gestão, a gente teve um cuidado. E qual foi o nosso cuidado? Saber quais são as atribuições de um diretor de uma unidade. Quais são as atribuições do diretor da faculdade de odontologia, evitando usurpar função. Então, o nosso plano de gestão, ele é um plano pé no chão. Ele é um plano realista, dentro daquilo que está circunscrito a um diretor. E não foi escrito sozinho, foi escrito com o apoio de outras pessoas. A gente dividiu aqui as nossas ações, ou aquilo que a gente pretende fazer, contemplando o docente, contemplando ou tentando contemplar aluno, tentando contemplar servidor. Entendemos uma coisa em relação ao professor, que o diretor, ele é um gestor. Ele é um gestor administrativo, que deve funcionar como um grande motivador. Então, quando a gente coloca aqui, vou ter que chegar um pouquinho perto da vela aqui, esperando que pegue fogo. Nossa primeira proposta para o docente, incentivo e apoio ao programa de extensão, pesquisa e divulgação dos trabalhos produzidos, o que a gente vai tentar fazer? É abrir as pró-reitorias para os professores. É tentar divulgar os editais. É ensinar, ou tentar ensinar, ou buscar o caminho das pedras para o professor. Porque o diretor, ele, na sua função administrativa, ele não propõe o projeto. É a gente tentar valorizar o departamento. A gente teve uma experiência agora de 1 ano e meio como chefe de departamento. É no departamento que as coisas acontecem, é no departamento que as coisas são discutidas. Então, a nossa proposta é discutir esse tipo de questão junto ao departamento, elevando e fomentando de informações nesse sentido. A mesma coisa em relação à insatisfação com a capacitação docente, que é buscar o fomento onde ele estiver. Eu tenho colocado assim, nós aqui somos profissionais de odontologia, somos profissionais de saúde, a grande maioria aqui. E na nossa profissão, a gente tem uma coisa que a gente faz sempre. Como professor, a gente passa isso para os alunos. O que a gente faz é sentar, examinar o paciente, colher dados, que a gente chama de diagnóstico, e a partir dessa coleta de dados propor um plano de tratamento. Quando a gente formula um plano de gestão, a gente inverte um pouquinho essa coisa. Porque a gente tem que sentar, a gente tem que estar investido do cargo para fazer um diagnóstico daquilo que a gente tem e poder então trabalhar ou operacionalizar o nosso plano de gestão. Essa ordem, ela é um tanto quanto invertida. Melhor aproveitamento dos espaços físicos do PUNF, no que tange à faculdade de odontologia, gerando conforto e privacidade para os docentes. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante. Apesar de a gente estar aqui posicionado como adversários, na verdade, a gente percebe que todos querem o bem da unidade. O professor Adalberto coloca que o professor precisa de privacidade, a gente concorda plenamente. A gente concorda que a gente não pode ficar atendendo um aluno no corredor, a gente precisa de um espaço aqui. Só que esse espaço ele tem que ser dividido com os outros cursos. Nós não somos uma unidade soberana aqui. Existe o curso de fono, existe o curso de biomedicina, que também disputa salas, disputa espaços. Então a gente vai tentar fazer isso em concordância, em consonância com a direção do polo, que é quem a gente tem que se remeter o tempo todo, então, direção de unidade. Criação de um canal permanente de comunicação com os docentes e a direção. A gente acha que isso é fundamental. A gente acha que o diretor tem que ter a sua sala aberta ao docente.
Você tem que chegar lá, bater na porta e ser atendido, independente da hora. Isso é uma questão de respeito ao docente. E a gente vê na direção, é isso que a gente pretende fazer. A sala do diretor vai continuar aberta de forma intermitente ao nosso docente. Apoio à criação dos departamentos de gestão dos cursos de fonoaudiologia e biomedicina, agregando força à instituição, bem como estreitar as relações entre os departamentos, o FCP e o FFE. Novamente, em cima da nossa experiência na chefia de departamento. A gente tem professores de fonoaudiologia lotados em exercício dentro do nosso departamento. A participação desses professores é mínima nas reuniões, estão ali quase que cumprindo o protocolo. A gente acha importante apoiar, e eu digo apoiar, porque um diretor de unidade não tem gerência sobre isso. Apoiar na criação de novos departamentos. Departamento de curso de bio, departamento de curso de fono. A gente acha isso fundamental. A gente percebeu que hoje a gente não tem um link direto dos dois departamentos, FFE e FCB. Essa é a minha opinião. A gente tem que incentivar ações que, na verdade, unam os dois departamentos. A gente está preocupado com isso. Criação da revista científica da Faculdade de Odontologia. Acho que é um importante canal de divulgação, é onde a gente pode apresentar os nossos trabalhos e vamos fazer gestão nesse sentido. Apoio para a criação dos cursos de pós-graduação estricto sensu. Assim, durante a campanha, a gente ouvia algumas coisas. Tipo, a Chapa 2 não contra a pós-graduação. A Chapa 2 ela não é contra a pós-graduação. A Chapa 2 é a favor da pós-graduação. E a Chapa 2 hoje é um momento. É um momento de implantação. Isso é uma outra discussão. Mas não somos contra. Somos absolutamente a favor. Lutar pela ampliação das vagas docentes da Faculdade de Odontologia. A gente sabe que o nosso corpo é um corpo docente altamente qualificado. Isso é uma coisa indiscutível. Essa massa crítica que a gente tem na odontologia, na fono, na bio, ela é indiscutível. O valor desse professor é indiscutível. Agora, a gente, em face a isso, perde docente para outras universidades, para essas universidades promovem esses seus concursos. Isso está acontecendo aqui. Então, a gente tem docente exonerado. E a gente vai tentar, vai lutar dentro daquilo que o diretor do curso pode fazer, o retorno dessa coisa. Se eu não tivesse, meu tempo tinha acabado, eu comecei agora, né? Então é com dificuldade de ler, mas a professora também. Bom, em relação aos alunos, adotar o modelo tutorial com a criação do mentor para o aconselhamento profissional. O professor vai passar por alguns alunos com o objetivo de orientar e auxiliar o aluno nas suas decisões. O que a gente percebe aqui? O aluno, principalmente o ingressante, aquele que entra, ele entra tanto quanto que perdido. Ele não tem a maturidade, a experiência na tomada de decisões. O que a gente quer é criar um grupo onde um professor, auxiliado principalmente pelas TAIs, as técnicas e assuntos educacionais, que elas dentro, e no finalzinho a gente vai falar da criação do núcleo de apoio psicopedagógico, ela apoia esse aluno, principalmente esse aluno ingressante, principalmente esse aluno que está, no nosso caso, do primeiro período até o quinto período, porque ele ainda está muito perdido. E a todo momento a gente observa, porque a gente teve próximo a coordenação de curso, a procura desse aluno na coordenação por dúvida. Não é uma, são muitas dúvidas, que poderiam ser elucidadas e esse aluno poderia ter a ajuda desse mentor, desse tutor, desse orientador. Aumento do número de oferta dos estágios extracurriculares, evidentemente que a gente tem que contactar com outras instâncias de serviço público, prefeitura, estado, enfim, quem possa ajudar a gente nesse sentido. Criação do laboratório de informática, que está no projeto pedagógico. Criação de área de convivência humanizada. Mais uma vez, a gente tem um ponto em comum com a outra chapa. A gente não tem aqui na nossa unidade repetindo.
A gente não tem aqui na nossa cidade um lugar que a gente possa fazer uma refeição, a gente possa bater um papo, a gente possa tomar um café. Não tem. Essa ingerência ela é toda do diretor da unidade? Não. Mas a gente vai trabalhar e vai fazer pressão e vai fazer gestão junto à direção do polo para que a gente tenha essa área de convivência humanizada. Aumento de atualização do acervo da biblioteca e adequação do espaço físico é um outro ponto. Foi? Um minuto? É outro ponto, em concordância com a chapa 2. E uma série de outras ações que foram passadas aqui para vocês, relativas a alunos, relativas a servidores, já tinha sido previamente divulgado. Como eu tenho 1 minuto e 40 segundos, eu vou passar aqui para a professora Lucila, se ela tiver alguma coisa para complementar. Não, é importante apenas a gente chamar a atenção que qualquer ação relacionada à reforma, adequação de espaços físicos, ou criação de espaços, é necessário que hoje se atenda ao plano diretor, que já está sendo executado por nós mesmos, todos aqui participaram, colocaram as suas necessidades. E sendo assim, a única coisa que nós temos possibilidade de fazer antes da conclusão do plano diretor é uma adequação emergencial do espaço físico, né? Nós não podemos criar espaços novos, não podemos reformar os espaços existentes, porque hoje qualquer ação nesse sentido será impedida pela SAEP em função da necessidade de conclusão desse plano diretor, que justamente vai distribuir esses espaços de maneira coerente com todos os cursos, não só a odontologia, mas também a biomedicina e a fonoaudiologia. Então, com relação ao laboratório de prótese, por exemplo, está sendo licitada a obra de reforma em função de ser uma reforma emergencial. O laboratório era insalubre, não podia funcionar. Então, foi conseguido que dessa forma ele fosse reformado. Obrigada, professora. A gente foi... Houve aqui a mesa atrapalhou um pouco os dois, por isso que a gente deixou que passasse 1 minuto, tá? E por acerto aí de uma condução de trabalhos, a gente deu uma atrapalhada aí no raciocínio de vocês. Então, a segunda etapa do debate, nós distribuímos aí uns papéis. Já tem alguma questão formulada? A segunda etapa do debate, nós vamos fazer um sorteio de 8 perguntas gerais formuladas pela plateia e todas as questões têm que ser identificadas, tá? Questões gerais, que tanto a chapa 1 quanto a chapa 2 possam responder. Então, não pode ser questão direcionada a uma única chapa, isso faz parte da regra, e as perguntas devem ser formuladas, devem ser assinadas, identificadas, por favor. Nós vamos, pela ordem, sortear, quando chega a primeira pergunta. Ninguém ainda formulou pergunta? Enquanto chega a primeira pergunta, tá. Nós vamos sortear quem vai responder. Eu queria ouvir, na verdade, para as 2 chapas. É isso? É isso. 2 chapas. É isso mesmo, viu? Quem vai começar respondendo? Chapa 2 vai começar respondendo, agora eu vou ler a questão. Qual a sua posição sobre o colegiado gestor? Na verdade, são 2 perguntas. Qual a sua posição sobre o colegiado gestor? E a segunda é, ainda é necessário que o colegiado gestor exista? Quem assina é professor? Cláudio Fernandes. Cláudio Fernandes. Tá? Então a pergunta, quer repetir? Chapa 2? Não. Começa pela chapa 2. Só a primeira, por favor. Qual é a posição sobre o colegiado gestor? Professor Cláudio, obrigado pela pergunta. Nossa posição em relação ao colegiado gestor é o seguinte: a gente tem um processo de maturação dos cursos. Os cursos vão amadurecendo lentamente. A odontologia, a fonoaudiologia e a biomedicina. Dos 3 cursos,
nesse processo de uma